a mais uma aula de História, agora dia 24/6/2020. Nós vamos seguindo durante a nossa aula falando aí sobre, o contato entre os portugueses e os asiáticos, como é que se deu, como é que se caracterizou o contato entre os portugueses e os asiáticos. Durante as nossas aulas, o que nós vimos? Sobre a característica de cada povo. Nós vimos aí os chineses, os japoneses, sobre a Índia, a característica, como é que eles se caracterizam na sua sociedade. Através de quê? De castas, Através de quê? De clãs, como por exemplo os chineses. Eles então cada um tem a sua sociedade específica, a sua característica específica. Agora a gente vai ver como é que foi aí o contato entre os portugueses e esses povos aí. Nós sabemos que os portugueses, eles contornaram basicamente todo o continente, chegando aí até o nosso território, até o nosso continente também. Em relação ao contato que eles tiveram com cada país, com cada sociedade, foi de forma diferente. Por exemplo, a partir do momento em que eles chegaram ao nosso território, qual era o objetivo deles? Era encontrar terras para explorar. Então esse era um objetivo deles a princípio. Logo em seguida eles começaram a colonizar o nosso território. Foi assim igualmente com outros locais, com outros países? Não. Em outros países eles apenas faziam comercialização. E através da comercialização desses produtos, ou seja, troca de produtos, é que eles começavam também a colonizar, a fixarem esses locais. Eles colocavam armazéns nesses locais, colocavam alguns dos seus colonizadores portugueses para fazer contato com essas pessoas. E a partir desse momento, eles aí colonizavam o território, certo? Então o contato entre eles foi diferente em alguns locais. Então a gente vai saber um pouquinho como é que foi o contato deles, dos colonizadores portugueses com esses povos aí asiáticos. Vamos lá. Lá na página 26 e 27 eu vou deixar para vocês aí a correção das atividades, então vocês vão verificar certinho aí no livro de vocês, ok? A gente nem precisa comentar, porque são assuntos que nós já vimos durante as nossas aulas anteriores, então vocês vão apenas aí verificar. Ásia com várias histórias, então aquilo que nós estávamos também vendo durante as nossas aulas anteriores, sobre as sociedades, os países aí, de como eles eram divididos. Então o livro de vocês tem esse mapinha aqui, vocês podem estar observando esse mapa aí também, certo? Vamos lá. Japão, a nossa última aula aí, foi a última sociedade, o último país que nós vimos aí. Como é que eles se caracterizavam? Através de clãs. Eles tinham os clãs também, formados aí pelos shogunatos, Eram como se fossem os reis, eles tinham um maior poder aí nessa sociedade. Esses reis aí, essas sociedades, eles tinham quem junto com eles? Os samurais. Quem eram esses samurais aí? Eles tinham um código de conduta de lealdade muito rígido. Eles deviam proteger esses líderes aí. Eles tinham a função de proteger esses líderes aí. Então foi algumas das características que nós vimos durante a nossa aula anterior. Contato entre os asiáticos e portugueses. Vamos lá. Entre os séculos 16 e 17 e 16, os portugueses conseguiram contornar a África e chegar finalmente às Índias. Olha só. Portugueses na Índia, como é que foi o contato deles aí com a Índia? O primeiro português a chegar às Índias foi Vasco da Gama, em 1498.
Por volta de 1505, os portugueses eles conquistaram aí várias cidades da Índia. O primeiro objetivo deles ao contato com os índios era apenas a troca de mercadorias, ou seja, aquilo que eu havia dito antes, era diferente entre as sociedades. Então, a troca de mercadorias. O interesse português era de comercializar com o restante da Europa os produtos que existiam naquela região, no qual era muito cobiçado, tecidos, os artesanatos, os metais preciosos, os objetos que eles tinham, eram todos objetos que eles utilizavam como troca. Então, basicamente, esses portugueses aí tiveram esse contato com a Índia para fazer as suas trocas comerciais. Com a China, como é que se deu ali o contato deles com a China? Os portugueses eles chegaram a Macau, na China, em 1513. Ao invés de violência, optou pela diplomacia, né? Eles não eram tão atrevidos assim não em chegar com violência. Os portugueses eles começaram a negociar clandestinamente aí com os mercadores chineses. Por quê? Naquele período ocorreu a questão da difusão, né? Eles tinham o quê? Os clãs, as sociedades que comandavam, então eles não gostariam, eles tinham a própria produção e eles não queriam, a sociedade chinesa não queriam negociar com outros colonizadores. Então, era um comércio interno dentro aí da própria sociedade. Então, o que os portugueses faziam? Arrumavam um jeitinho aí. Tinham aí o comércio clandestino. Depois eles, com o tempo, os chineses eles liberaram aí para que os portugueses pudessem comercializar legalmente com esses povos. Em 1555 aí eles receberam essa autorização do imperador chinês aí para fazer a construção de um entreposto comercial aí para poder negociar com outros povos, ok? E os portugueses no Japão? Como é que foi o contato desses portugueses no Japão, meus queridos? Os portugueses eles chegaram ao arquipélago japonês pelo ocidente, né? Em relação às embarcações, eles viajavam para a China e enfrentavam uma grande tempestade. No sul do Japão, em 1543, era a questão das grandes navegações. Basicamente, eles não eram uma navegação tranquila, eles enfrentavam sim muitos desafios durante aí as suas navegações. Os portugueses, eles aproveitavam a situação para estabelecer com os principais comerciantes no Japão e tornaram-se os maiores responsáveis pela comercialização de produtos. O que ele está falando aí? Que os portugueses eles chegaram ao Japão por acidente, porque como eles estavam navegando, ocorriam as tempestades, os conflitos, eles tiveram aí que encostar aí no Japão para, né, poder estabelecer a sua viagem. Então eles aproveitaram, como eles não são espertos nem nada, aproveitaram aí para negociar com os japoneses. E esse foi um dos primeiros contatos. A partir desse momento eles fizeram o quê? A questão da negociação e que também conquistaram muitos territórios aí ao longo de suas viagens, certo? Essa foi algumas das questões que nós vimos durante as nossas aulas e aí o contato com esses portugueses aí relacionando ao comércio de mercadorias, ok? Nas próximas aulas, vocês vão fazer aí para casa as páginas 29, 35 e 36 do livro de História. A gente vai fazer a correção dessa atividade, rever um pouquinho dos nossos assuntos durante as nossas aulas até o momento e iniciar aí um novo conteúdo, ok? A princípio, página 29, 35 e 36 do livro de História. Muito obrigada, meus queridos, boa aula e até a próxima!
students! Good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 3 e dar início ao capítulo 4. O capítulo 3 a gente vai aí na página 14 e 15, já o capítulo 4, 16, 17 e 18, tá bom? Então, vamos lá! Então, galera, página 14 eu tenho os connectors. Os connectors servem para conectar uma frase a outra. Então, em cada caso aqui, tem um caso específico do uso desses connectors. É só entender o significado deles para poder colocá-los direitinho em cada frase. Então, vamos analisar um pouquinho aqui. Eu tenho so, or, but e then. Na verdade, gente, esse then, ele vai ficar bastante confuso com so quando vocês forem utilizar isso na escrita. Só que a grande diferença é que um vai se referir à sequência, ou seja, tem uma ideia anterior e no caso tem finalizando a sequência, e o outro não, já é mais de um resultado. Então, quando você utiliza so, você já traz ou traz a solução de um problema, ou está finalizando uma ideia, que não deixa de ser uma sequência. Só por isso que eu falei que vai ficar um pouco confuso o uso desses dois. Mas se vocês prestarem atenção na ideia anterior, vocês vão entender que esse then, ele é mais de sequência. Já o so, ele serve mais para result, que são os resultados. Então, fazendo uma leitura aqui, gente, que na verdade esse texto aqui, ele já vem do início do capítulo, que falava sobre friendship. Então aqui ele vai falar basicamente sobre os padrões dos amigos de vocês, para vocês não se limitarem, que os amigos, eles têm os hobbies, mas eles também têm talentos, que não é para você julgar um livro pela capa. E ele traz aqui but. O but, gente, a tradução dele é mas, M-A-S, mas. E ele vai ter o mesmo significado da regrinha do português. Mas, aí, ou seja, é uma ideia contrária. Você fala, aí de repente você, mas isso. Então, quando a gente utiliza o mas, é porque a gente vai dar uma ideia contrária. Então aqui, contraste, no caso, está falando, ó, não se limite, mas se lembre. Porque antes disso ele falou para não julgar o livro pela capa e tudo mais. Tá falando que os verdadeiros amigos, eles precisam ter padrões bons. Já ouviram aquela frase? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és? É basicamente isso, né? A gente precisa se preocupar com o tipo de gente que a gente está se cercando, tá? É mais ou menos isso que esse texto vem trazer, mas no caso o livro de vocês apresenta para a gente fazer aqui uma análise mais da gramática. Conforme eu disse para vocês, já falei de result, sequência, contraste, e esse or aqui fica bem claro também a tradução ou isso ou aquilo. Lógico que é alternativa. Então ali, ó, ideia contrária, sequência, resultado e alternativa. Esses são os connectors. Tem só isso, teacher? Não, existe uma infinidade deles. Se você colocar isso na internet, vem uma lista enorme. Esses aqui são os mais utilizados. Então vamos lá analisar. Razão e causa. Esse aqui, para quem quiser, eu acho até melhor, coloca logo a tradução. In order to, a fim de. É uma razão ou causa. E due to é devido a, tá bom? Para você dar exemplos, quando você estiver falando de alguma coisa, vírgula, for example, você vai dar um exemplo. Ou such as. Então, she is so beautiful, such as Gisele Bündchen. Ela é tão bonita quanto ou como a Gisele Bündchen, tá bom? Isso aqui é para utilizar connectors de exemplo. Agora, a ideia contrária. Aqui, out of ou on the other hand. Em contramão do que? Daquela ideia que você estava dizendo. Então, na verdade, isso aqui aparece mais quando você está falando de algo bom e daqui a pouco você... Não, mas em contramão, daí você fala alguma coisa ruim, um defeito. Então, ideias contrárias, tá bom? E, bom, aqui para você dar ênfase. Actually or really.
Na verdade, isso aqui vai ser na verdade, né? Então, quando você está falando de alguma coisa, você vai dar uma ênfase ali, vai jogar o preto no branco, vai deixar bem claro a sua crítica ou alguma coisa. Você pode utilizar esses dois termos para finalizar uma ideia, dando ênfase naquilo exato que você está querendo dizer, tá bom? Então, assim, para ficar melhor de entender, eu trouxe algumas frases para vocês. So, I said I am not loving him anymore. Então eu disse que não o amava mais. Perceba que eu disse que vocês iam sentir dificuldade possivelmente no uso de then e so. Mas aqui a gente vai ver que tem uma frase que antecipa esse aqui. Veja só. I was sleepy last night. Eu estava com sono ontem à noite. Then I took a nap on the couch. Então eu tirei uma soneca no sofá. Então é como se fosse uma sequência de fatos, não é? Aqui não precisamente seria. Então eu disse que não o amava mais. Ponto. Não disse nenhuma frase anterior a ela, não é aí uma sequência, é um resultado, ok? Agora vamos ver esse aqui. I read the book in order to understand the movie. In order to, a fim de. Eu li o livro a fim de entender o filme. Ficou um pouquinho mais claro? Eu espero que sim. Se não ficou, deixa aí as dúvidas de vocês, tá bom? Continuando aqui, eu tenho atividades da página 14. Escolha corretamente a opção para completar as frases. Então, no livro de vocês dá para ver melhor no papel o que tem de negrito. Então, vocês vão analisar o caso desses connectors e sublinhar o conector correto para cada frase. Frase A, B, C, D e E. Então, dá uma pausa no vídeo, lê com calma. A teacher já volta para corrigir, tá bom? Terminou? Vamos ver se você acertou? A letra A. Eu comprei um colar devido à nossa grande amizade, nossa amizade legal, né? B. Eu tenho muitos amigos. Aí ele vem falar aqui. Actually or such as. Gente, tá cheio de vírgula. Tá falando aqui, ó, dos amigos de sala, dos vizinhos. E ele já deu exemplos. Então, qual é o conector de exemplo? Such as. Aí aqui, gente, ó. Aí ele vai falar também aqui mais um, que é o and, e, ou ele vai dar uma ideia contrária. Gente, cousins são os primos e também é amigo deles, então é and. Christina is a good friend. Ela é uma boa amiga. She's actually my best friend, or she's, for example, my best friend. Gente, best friend é only one. E aí ela, na verdade, é a minha melhor amiga, desde que nós nos conhecemos anos atrás. Aqui, ó. Although I have many friends, I don't have a favorite. Apesar de eu ter muitos amigos, eu não tenho um favorito. E por último, I like making new friends. Eu gosto de fazer novos amigos. Porém, veja só, aqui vai ser sequência ou vai ser ideia contrária. It's hard to keep in touch with all of them. É difícil manter contato com todos eles. Gosto de fazer amigos, é difícil manter contato. Gente, ideia contrária. On the other hand, ok? Agora, galera, tem outro exercício aí. Esse exercício 3, na verdade, era sobre as estações do ano. Ficou por ficar. A teacher, quando falou das estações, esqueceu de chegar nessa página. Mas vamos lá. Eu espero que vocês façam a leitura direitinho, tentem completar isso. Aqui está falando aqui sobre o hemisfério sul. Na época de férias, as pessoas se divertem nos dias quentes. Que estação do ano é essa de dias quentes, galera? Summer. B. As flores começam aí a desabrochar, né? Então, que estação é que tem bastante flores? Spring. Vai falar aqui da cor orange e yellow. Fala também de leaves fall down, folhas caindo. Não precisa nem ler toda a frase, é só ir pela ideia aqui principal. Que estação? Fall ou autumn. E D, dependendo da região, as temperaturas vão ficar um pouquinho, pode ficar diferenciado, mas olha só.
É possível de ver gelo e neve em todo lugar. Isso lá no hemisfério sul, não, é que é outra frase. Sorry, aqui a letra não tá falando da mesma coisa. Mas isso aqui já falou de todas as outras 3 estações, só sobrou. E qual que tem neve? Winter, que é o inverno. Agora, galera, eu vou pedir para que vocês vão lá para a abertura do capítulo 4, onde eu vou ter essa imagem aí, tá bom? Essa imagem que na verdade é de uma artista chamada Tarsila do Amaral. Ela traz aí essa obra famosa chamada Operários. Tem outra também de outro artista. Essa daí já é do Portinari, a obra que se chama Café. E também tem outra obra de arte que está aí como número 3, que quem fez foi esse de Cavalcante, tá bom? Então todas elas vocês podem aí apreciar melhor no livro de vocês. Traz informações importantes embaixo da imagem. Teacher não colocou aqui na apresentação de slide, mas vocês podem contemplar no livro de vocês. São informações importantes para quê? Ora, essas 3 imagens, elas têm coisas em comum. Que coisas são essas? Se vocês analisarem, parar um pouquinho para pensar, vocês vão conseguir entender mais ou menos do que se trata. O que é isso que está conectando uma a outra, né? Então vamos lá. Antes da gente responder aí a página 17, lembra que as imagens tinham números? Então vamos ver o seguinte, vocês vão precisar enumerar essas frases. Então vamos ver a primeira delas aí, tá dizendo assim: It shows a typical scene during a coffee harvest, que é a colheita do café. Isso mostra uma cena típica de colheita de café. Só tem uma obra que retrata café. E ainda vem falar mais algumas coisas, que fala do lugar onde o artista nasceu, fala da pintura, fala onde foi exibida, que foi lá nos Estados Unidos. Beleza, todo mundo entendeu o que é a obra do café, né? Vamos lá agora para o segundo parágrafo. It is a black and white picture. Aqui nessa vírgula eu já sei qual obra que é, porque está falando que foi uma obra preto e branco. E continuando, que esse artista foi um dos primeiros a produzir, né, um trabalho retratando sobre os problemas sociais no Brasil. Então, tela preto e branca, todo mundo já deve ter percebido que era a obra número 3, tá? Agora aqui o último parágrafo, que mostra a imagem de muitos rostos. Aí tem esse termo, blue collar workers, que significa aí os operários. Ora, operários é o nome da obra, né, gente? Ficou mais fácil ainda. Então, vocês podem reparar que aqui ele fala que a artista até retratou alguns poetas da época ali, ó, Mário de Andrade, Anitta. Então assim, Plínio, Oswaldo de Andrade, essas pessoas aqui, para quem não conhece, né, esses artistas, vai ser difícil de identificá-los aqui nessa obra de arte. Mas por que fala sobre isso, teacher? Porque a artista quis retratar algo com isso. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, tá falando aqui, tá dizendo que a artista provavelmente tentou mostrar que todos nós somos operários de alguma forma, de algum jeito. Não importa o seu cargo. Quem está mais em cima da pirâmide ou quem está mais embaixo não deixa de ser um operário, um trabalhador, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho. Vamos só enumerar corretamente, né? Falei para vocês que esse aqui era o 3, a 2 do café e a número 1, que é a obra dos operários. Corrige direitinho, bota a respostazinha correta. E vamos voltar um pouquinho na página 17, que tem algumas perguntas para responder. Quem são os autores dessas obras de artes? Quais são as nacionalidades deles? Ora, vocês sabem, ou deveriam saber, pelo menos pelo nome já deu para entender que todos eles são brasileiros. Era só olhar o nome de cada um embaixo das obras, tinha lá na legenda da obra. Tarsila do Amaral, Cândido Portinari de Cavalcante, They are Brazilian.
não tinha dificuldade na primeira. What are the titles of the artwork? Quais eram os títulos das obras? Outra coisa facilmente encontrada, embaixo de cada obra tinha o nome dela. Então lá, Operários Café e 1º de Maio, que é a obra que está em preto e branco. Agora, o que essas obras de arte têm em comum? Ora, elas têm em comum o tema, né, galera? Porque se uma fala de operários, outra fala dos problemas sociais no Brasil, mas numa colheita de café, e a outra fala também da sociedade, lá uma obra preto e branco que tinha bastante gente, já retrata um pouco mais da alta sociedade, que tem pessoas ali com chapeuzinho, com roupa mais social, mas fala de work, que é trabalho, do tema. They are about work. Então o que tem em comum? Tem o tema, tá? Por que é só o tema? Na verdade, a obra de arte, essas obras de arte, elas retratam não só isso, mas a ligação que elas têm com o conteúdo do livro de vocês é justamente esse. Mais à frente no capítulo 4, vocês vão entender do que eu tô falando quando se depararem com o vocabulário, tá bom? Então, galera, agora essa quarta pergunta que está querendo saber a relação que essas obras de arte têm, a conexão delas e o tempo em que elas foram feitas, onde foram pintadas, tá? Então, se a gente parar para analisar além do tema aí, a gente tem que pensar também que cada artista procura retratar aí um pouquinho do que vive naquela época. Então, estudar um pouquinho sobre o tempo também é importante, tá bom? Mas se a gente for parar para pensar o tema e trabalho, é um tema atemporal, é uma coisa que está há anos e anos atrás da gente e até hoje é um tema que pode ser retratado sim em obra de arte, porque afinal a arte também serve para isso, é uma forma de protesto, é uma forma de mostrar alguma coisa e tem artistas que mostram exatamente isso, né, que são os problemas sociais, no caso aqui com relação ao tema de trabalho. Então vamos ver como que fica isso numa melhor resposta, bem sucinta. Então diz aqui um pouquinho da época onde foram pintados. They were painted in Brazilian modernism, que é no modernismo brasileiro, que foi entre os anos aqui de 1920 e 1940. Então, as obras de arte, elas refletem o quê? Os problemas sociais. Então, isso nos mostra alguma coisa sobre o tempo onde o pintor viveu, aquela época onde ele estava vivo e pôde vivenciar e colocar aquilo em obra de arte para que fosse apreciado anos depois. E é tão especial assim, tão importante, que é um tema atemporal, que pode ser apreciado, tema de aula hoje a gente utiliza ele, tema de várias discussões, tá bom? Agora, a última pergunta, tá perguntando aqui, ó, qual obra de arte você gostou mais e por quê? Isso é resposta pessoal, isso é com vocês, isso é gosto, a gente não costuma discutir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a relação com o tema. E esse foi aí a nossa introdução ao capítulo 4, galera. A gente se vê na próxima aula. Goodbye! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de Ciências. E hoje a gente vai começar um assunto novo, bacana também. Então, eu peço que vocês, além do exercício da aula passada, corrigir na nossa próxima semana, para dar tempo de vocês fazerem os exercícios. Então, a gente vai começar com o assunto plantas, né? A gente vai falar sobre isso, está na página 36, vamos trabalhar a página 37 também, 38 e 39. Então, coloque em cima lá na página, dia 24/6 de 2020, beleza? Então, vamos lá. Página 36. Ao observar os biomas que a gente estudou, os biomas essas últimas aulas, a gente observou que existe uma diversidade de espécies. A gente viu que cada bioma tem um tipo de árvore, tamanho diferente, modelo diferente, tem aquelas rasteiras, tem aquelas gigantes, tem os aspectos do tamanho das folhas, tem umas que tem frutos, tem outras que não tem. Então, mesmo com todas essas diferenças físicas, né, por que elas continuam ainda no mesmo grupo? Porque
Por quê? A gente vai responder isso agora. Então vamos lá. Página 37. As características gerais e a classificação. Todas elas pertencem ao reino plantar, por quê? Porque elas têm características em comum. Elas são seres autóctonos, que são seres autóctonos que produzem o seu próprio alimento, diferente dos heterotróficos, que são aqueles que dependem de outro organismo para sobreviver, para se alimentar. Elas conseguem fazer isso. São pluricelulares, que significa que existem várias células. Pluri vem de várias, né? Nós também somos os únicos que são unicelulares, que são formados por uma única célula, são as bactérias. Então são seres pluricelulares, apresentam clorofila, que é a pigmentação responsável pela fotossíntese, por isso a fotossíntese que faz com que ela tenha o alimento dela. Está dentro do cloroplasto. O que é esse cloroplasto? É a organela dentro da célula vegetal. Nós temos nossos órgãos internos. As células também têm os órgãos internos que fazem atividade intracelular, só que no caso se chama de organelas. Tá? Cloroplasto é uma delas que é exclusiva das plantas. Tá bom? Então, seres autóctonos, só plantas que fazem, cloroplasto só são as plantas que também têm. E também possui parede celular celulósica, também só as plantas que têm. Então, todas as plantas estão aqui inclusas. Também tem vacúolo celular, que também os outros seres vivos não têm. Esse vacúolo celular armazena substâncias e atua na digestão intracelular, dentro da célula, no caso. Essas características aqui, a única que pode dizer que é animal também é, no caso, de seres pluricelulares. O restante aqui é tudo específico do reino das plantas. Então, todas as plantas têm isso. Aqui, como eu falei para vocês, é uma célula vegetal. Temos aqui o núcleo, normal, nós também temos. Mas olha só a diferença que tem. O vacúolo, que é essa parte aqui, ó, gente, que eu falei para vocês. O cloroplasto tá aqui, essas tipo umas moedinhas que vocês estão vendo é a clorofila. Isso aqui que é responsável pela fotossíntese das plantas, gente. Muito importante isso aqui. Isso aqui que é a diferença, né, de que são seres autóctonos. E aqui temos a parede celulósica, temos aqui a membrana plasmática internamente aqui, ó. Todas as outras células têm membrana plasmática, nós também temos, mas não temos a parede celular, como as plantas. Então, essas estruturas aqui são diferenciais específicas desses seres vivos, tá bom? Nós temos aqui mitocôndria, temos o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, isso aqui a célula normal tem, outras células dos animais, mas a diferença está nessas outras estruturas que eu falei para vocês anteriormente. Isso aí, bom, e daí elas são classificadas em 4 grupos e temos alguns critérios, ó, presença de tecidos vasculares que formam os vasocondutores de seiva. Nós, seres humanos, temos os nossos vasos sanguíneos, não é? No caso das plantas, é a seiva, né? Isso a gente vai falar nas outras aulas que a gente vai aprofundar e falar das espécies que tem, né? Então, elas têm algumas plantas que têm os vasos, tem outro grupo de plantas que não tem. Também podemos diferenciar a presença de órgãos vegetais, como tem umas que tem folha, algum tipo de folha, caule, raízes. Tem plantas que têm frutos, tem plantas que não têm frutos. Então isso tudo também. Tem aquelas de sementes também, as que têm sementes que não têm sementes. Então é tudo, cada um, as plantas parentes, né? As que são mais separadas por grupos. Temos lá as classificações da classe, da família, da espécie. Então tem tudo isso. Olha só. Ó, plantas sem sementes, temos 2 grupos que são as briófitas. Essas aqui são aquelas que não possuem vasos condutores. E temos os pteridófitas, que foram o primeiro grupo de plantas com vasos condutores. Outro grupo,
plantas com sementes. Temos as gimnosperas, de grande porte, mas não tem flores e nem frutos. As angiospermas são plantas com sementes com flores e frutos. Hoje a gente vai dar uma introdução sobre as briófitas, que são as mais simples, que não possuem vaso condutor, tá bom? As briófitas são plantas muito pequenas, elas crescem em lugar úmido com pouca luminosidade. A exemplo, temos os musgos, temos aqui, ó. Sabe aquele tapete que fica ali em cima das rochas, né, que você pensa até que é lodo, mas não. São os musgos, as hepáticas e os antóceros. Pode ver que elas não têm um tamanho muito grande. Como elas não têm vaso condutor da seiva, elas não têm um porte maior. Por isso que as briófitas são sempre essas pequenininhas aqui. Existem, mas a passagem dela é de célula por célula, não tem um vaso ali condutor. Então, a passagem da seiva é entre as células mesmo. Então, por isso ela não tem uma estrutura maior, tá? Ó, a principal característica das briófitas é que elas não possuem vasos condutores, sendo assim são chamadas de plantas avasculares. E os nomes das estruturas delas são diferentes também. Por exemplo, o caule dela não se chama de caule, é cauloide. As folhas também não são chamadas de folhas, são filóides. E as raízes de rizóides, tá? Elas têm essa diferença aí das outras plantas. Então, gente, por hoje é só. Vemos a introdução do reino das plantas. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco das briófitas e depois falar sobre as pteridófitas, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.